diácono André, caríssimos irmãos aqui presentes, a liturgia desse final de semana, que poderíamos contar como sendo o 20º domingo do tempo comum, abre-se uma porta para celebrarmos e para contemplarmos a figura de Maria. E a antífona da missa de hoje dizia o seguinte: bendita és tu, cheia de graça. Hoje Jesus vivo e glorificado põe sobre a cabeça da sua mãe a coroa de 12 estrelas. A festa que nós estamos celebrando hoje é aquilo que nós católicos chamamos de dogma. Dogma de Nossa Senhora. Dogma da Assunção de Nossa Senhora. Mas afinal de contas, se por acaso lá na nossa casa hoje, quando chegarmos, alguém bater na nossa porta e perguntar o que é o dogma, certamente teríamos dificuldade em explicar. O que é o dogma, meus irmãos? Se não uma verdade absoluta, uma verdade imutável, uma verdade infalível, e sobre essa verdade não paira dúvida alguma. Como é que se elabora o dogma? Primeiro a igreja propõe, depois é analisado pelo magistério da igreja, pelos bispos, e depois promulga-se o dogma, através do Papa ou através de um concílio. Nós temos em torno de 46 dogmas na Igreja Católica. Temos dogmas sobre Deus, verdades absolutas sobre Deus, e sobre essas verdades não paira dúvida alguma. Um dogma sobre Deus: Deus existe, Deus é um, Deus é eterno. Nós temos dogmas sobre Jesus Cristo. Jesus Cristo é verdadeiramente Filho de Deus. É uma verdade absoluta. Em Jesus Cristo habitam duas naturezas, uma humana e uma divina. Portanto, Jesus é homem e Jesus é Deus. É uma verdade absoluta da nossa fé. Nós temos dogmas sobre a Santíssima Trindade. Nós temos dogmas sobre a criação. E nós temos dogmas sobre a Virgem Maria. E o primeiro dogma sobre a Virgem Maria se deu no ano de 431, lá em Éfeso, no concílio de Éfeso, quando os bispos reunidos disseram o seguinte: Maria é a mãe de Deus, a Theotokos. E sobre essa verdade não paira dúvida alguma. Depois, um segundo dogma sobre Maria diz o seguinte: Maria foi virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. O dogma da virgindade perpétua de Maria. Depois nós temos mais um sobre a Virgem Maria, que diz o seguinte: Maria foi concebida sem pecado, sem a mancha do pecado. Mancha em latim quer dizer mácula, sem a mácula do pecado. Portanto, Maria é imaculada. Dogma da Imaculada Conceição de Maria, ano de 1476. E por fim, no ano de 1950, o Papa Pio XII diz o seguinte: que no fim da vida de Maria, ela foi elevada em corpo e alma à glória celeste. É a festa que nós estamos celebrando hoje, a Assunção de Nossa Senhora. Atenção, gente, Assunção é diferente de ascensão. Jesus foi para o céu sozinho, Maria foi colocada no céu, ela foi levada ao céu. Jesus ascendeu ao céu, porque ele era Deus. Maria não era deusa, então ela foi colocada no céu. Por isso, a festa que estamos celebrando hoje, a Assunção de Nossa Senhora. A primeira leitura que nós ouvimos hoje, livro do Apocalipse de São João, vem nos revelar que Deus é capaz
de arrancar os seus filhos de toda e qualquer situação de morte. Qual foi o contexto que foi escrito o livro do Apocalipse? Quando o evangelista João escreve esse livro, nós estamos mais ou menos no ano 80 da nossa era, em que a igreja começava a dar os seus primeiros passos, em que a igreja começava, portanto, a ser perseguida, a ser hostilizada. Muitos morriam defendendo a fé. Então João vê a necessidade de se comunicar com as comunidades, se comunicar com aqueles que fizeram a opção por Jesus Cristo. E ao enviar as cartas, ao enviar os recados, João usa uma linguagem um pouco diferente, símbolos, figuras. Eu digo sempre que uma interpretação mal feita do livro do Apocalipse vai criar pequenos grupos de fanáticos, vai criar pequenos grupos que são capazes de ir dar tapa na Bíblia na Praça da Sé. É preciso mergulhar no que quer dizer o evangelista São João quando escreve o livro do Apocalipse. Diante de uma igreja perseguida, diante de uma igreja hostilizada, como é que João vai comunicar-se? Não tinha internet naquele tempo. Então João, ao escrever, ele usa alguns símbolos, algumas imagens, algumas metáforas. E João identifica os perseguidores como figuras de animais, aqui nessa leitura, como um dragão. A mulher, para João, representa a igreja que estava nascendo, o novo Israel, 12 estrelas, fazendo alusão às 12 tribos. E essa mulher estava para dar à luz, diz a primeira leitura. Ou seja, estava para nascer uma nova humanidade, nascida das águas do batismo. E o dragão põe-se diante dessa mulher para devorar o seu filho. Mas o dragão, o perseguidor, ele não terá a última palavra. O poder de Deus sempre está em ação para proteger os seus filhos. A segunda leitura que nós ouvimos, São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, ou melhor, 1 Coríntios, capítulo 15, deixa um pouco claro que a Assunção é uma forma privilegiada de ressurreição. Todo o capítulo 15 da primeira carta de São Paulo aos Coríntios é uma longa demonstração do que é a ressurreição. E no texto de hoje, São Paulo apresenta uma espécie de genealogia da ressurreição, em ordem de prioridades. E ele diz que, para participar desse mistério, primeiro foi Cristo, o primeiro que experimentou da ressurreição, que é o princípio de toda a humanidade. E ele até ousa dizer, o novo Adão, porque esse novo Adão agora conduz a humanidade para a vida, diferente do outro Adão que conduziu a humanidade para a morte. Esse novo Adão conduz para a vida, diz São Paulo aos Coríntios. E depois que todos aqueles que pertencem a Cristo estiverem experimentado da ressurreição, aí Paulo diz, não tem problema, Deus pode destruir tudo. Todos os que pertencem a Cristo já estão lá, já experimentaram da ressurreição nas suas vidas. E Paulo diz, e o último inimigo a ser destruído será a morte. A gente fica pensando, que tipo de morte São Paulo está querendo dizer? A morte física? Todos nós vamos experimentar da morte física. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas nós vamos experimentar. Qual é a morte que Paulo está querendo dizer para essa comunidade? Senão a pior de todas as mortes, aquela que me afasta de Deus. A morte espiritual, quando eu já não estou mais em comunhão com Deus. Essa é a pior de todas as mortes. É por isso que Jesus vem dizer que quem experimenta dele tem a vida eterna, porque permite que ele more na sua vida, permite que ele more dentro do seu coração, dentro da sua família. E por fim, nós temos
o Evangelho de hoje, capítulo 1 do Evangelho de São Lucas. Conta uma história bonita em que Maria, quando fica sabendo que a sua prima Isabel está grávida, junta lá as suas coisinhas e entra montanha adentro, vale adentro e vai atrás de Isabel para ajudá-la. Que cena bonita é essa? Uma menina de 17 anos, grávida, que vai atrás de outra grávida para se colocar a serviço, cumprindo desde já a palavra de Deus na sua vida. Uma menina de 17 anos que Deus encontrou na periferia da Galileia, e foi pelo sim dessa menina que hoje nós temos a oportunidade de conhecer Jesus. E ela vai, e quando chega lá, diz Isabel que a criança, o filho de Isabel, pula dentro do ventre de Isabel. Quem era o filho de Isabel? João Batista. João Batista, que havia sido enviado para preparar exatamente os caminhos do Senhor. E João Batista pulando de alegria dentro do ventre de Isabel nos lembra o rei Davi pulando de alegria diante da arca da aliança, a ponto de dizerem que o rei Davi estava bêbado. Agora é João Batista que exulta, que pula de alegria diante dessa nova arca da aliança, diante do próprio Cristo. Que imagem espetacular nós podemos visualizar nessa passagem da Sagrada Escritura. Duas crianças cumprindo o projeto de Deus. Aí Isabel se enche de alegria e diz: bendita és tu entre todas as mulheres da terra, e bendito é o fruto que está aí dentro da tua barriga, dentro do teu ventre. Aí Maria também se enche de alegria, certamente aquela alegria que vem de Deus, diferente de euforia, alegria verdadeira, alegria que não tem data de validade. Se enche de alegria e diz: a minha alma, ela engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta, se enche de alegria somente em Deus. Portanto, na presença de Jesus não tem porquê ter motivo para tristeza. Estar diante de Jesus é para aqueles que de fato sabem confiar que em Jesus nós encontramos alegria, a ponto de pular de alegria. Portanto, caríssimos irmãos, a festa que nós estamos celebrando hoje, ela vem nos ajudar a compreender que nós somos filhos do céu, que nós nascemos para ir para o céu. A nossa casa é o céu a nossa morada definitiva. Nós somos filhos do alto. Deus nos empresta alguns dias, alguns anos, para que estejamos aqui na terra, e esse tempo que Ele nos empresta, nós devemos aproveitar para semear o reino de Deus, para plantar amor por onde a gente passar. Mas o céu, meus irmãos, é para aqueles que têm a ousadia de sonhar grande. O céu é para aqueles que têm a coragem de amar grande. O céu também é para aqueles que têm a simplicidade de viver como pequeno, de estar sempre a serviço dos outros. A exemplo da menina de 17 anos, que entra montanha dentro para visitar a sua prima Isabel, e ali transmitir essa grande alegria que vem de Deus. O mundo nos oferece um outro tipo de alegria, a euforia, a alegria com data de validade, aquela alegria que acaba depois que acaba o efeito do álcool, aquela alegria que acaba depois que passou o efeito da droga. Mas Deus quer nos oferecer uma alegria diferente, uma alegria para a vida toda. E essa alegria nós podemos experimentar a todo instante. Daqui a pouco o próprio Cristo vai estar presente aqui no nosso meio. Um pequeno pedaço de pão. Talvez seria hoje um dia de dizer: entra na minha vida, modifica todas as minhas estruturas, faça com que aquela sujeira de pecado que eu deixei que se
circulasse no meu coração, faça com que a tua presença transforme tudo. É essa graça que nós devemos pedir nessa noite. Que a exemplo de Maria, ao experimentar desse amor misericordioso de Deus, ninguém pode ficar do mesmo jeito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.